Você com certeza já ouviu a frase lá onde Judas perdeu as botas, né? Usamos ela para falar de um lugar super longe, quase no fim do mundo, ou algo que a gente simplesmente não consegue encontrar. Mas você já parou para pensar de onde veio essa expressão tão brasileira? A resposta é uma mistura fascinante de história bíblica, imaginação popular e cultura que atravessou o oceano. Fica comigo que hoje a gente vai descobrir exatamente onde Judas perdeu essas botas. Para entender a expressão, primeiro a gente precisa saber quem foi Judas Iscariotes. Ele era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, lista o nome dele junto com os outros apóstolos. Já no Evangelho de João, descobrimos que Judas era o tesoureiro do grupo, aquele que cuidava da bolsa de dinheiro. Mas infelizmente ele é mais conhecido por um ato terrível. Em Mateus capítulo 26, lemos que Judas negociou a traição de Jesus por 30 moedas de prata. Ele combinou com os líderes religiosos da época que entregaria seu mestre a eles. Esse ato marcou para sempre a história dele, transformando seu nome em sinônimo de traidor. O clímax dessa história acontece em momentos dramáticos. Durante a última ceia, Jesus já anuncia que um dos presentes iria traí-lo. Pouco tempo depois, no jardim do Getsêmani, a traição se concretiza. Lucas nos conta que Judas se aproxima de Jesus e o beija, um sinal combinado para que os guardas soubessem quem prender. Mas o que aconteceu com Judas depois disso? A Bíblia nos dá duas versões do seu fim trágico. Em Mateus capítulo 27 diz que, corroído pelo remorso, Judas tentou devolver as 30 moedas de prata, jogou o dinheiro no templo e, desesperado, se enforcou. Já no livro de Atos dos Apóstolos, a descrição é um pouco diferente. Diz que ele caiu, seu corpo se abriu e suas entranhas se derramaram. O ponto em comum é um fim trágico movido pelo arrependimento. Mas, e as botas? Pois é, em nenhuma parte da Bíblia existe qualquer menção a botas. A história delas começa bem depois. Se as botas não estão na Bíblia, de onde elas surgiram? A resposta está na criatividade e no imaginário popular, especialmente na Europa da Idade Média, depois da morte e ressurreição de Jesus. A figura de Judas se tornou um símbolo máximo da traição e do desespero. Surgiram então várias lendas e histórias não-bíblicas para preencher as lacunas de sua biografia. Uma dessas lendas dizia que, após trair Jesus e antes de seu fim trágico, Judas teria vagado sem rumo, fugindo desesperado por lugares ermos e distantes. Nessa fuga sem fim, em algum ponto de seu trajeto por uma terra desolada e desconhecida, ele teria perdido suas botas. A imagem de um homem perdendo o calçado em um lugar tão remoto se tornou a metáfora perfeita para um lugar isolado, inóspito e de difícil acesso. Era como dizer que ele foi tão longe na sua desgraça que chegou a um lugar onde até suas botas ficaram para trás. Esse tipo de história era muito comum na Idade Média, onde personagens bíblicos ganhavam contornos folclóricos e suas vidas eram recontadas com detalhes que serviam para ensinar lições morais ou simplesmente para dar asas à imaginação do povo. Essa expressão não ficou presa na Europa. Como muitas outras tradições, ela viajou junto com os portugueses nas caravelas e desembarcou aqui no Brasil. Em Portugal já existiam ditados parecidos, como lá para onde Judas perdeu as botas. Ao chegar em terras brasileiras, especialmente a partir do século XIX, a expressão pegou de vez e se tornou parte do nosso vocabulário. Aqui, ela ganhou ainda mais força para descrever as enormes distâncias do nosso país continental. Falar que algo ficava onde Judas perdeu as botas era a maneira perfeita de dizer que era no interior mais remoto, num lugar de acesso quase impossível. Com o tempo, o sentido se expandiu. Hoje a gente usa para falar de qualquer coisa difícil de encontrar, como quando você perde as chaves de casa e diz: "Nossa, onde será que Judas perdeu essas chaves?" A expressão se tornou uma forma bem humorada e exagerada de falar sobre distância, perda e lugares desconhecidos, totalmente integrada ao nosso jeito de falar. Ainda que a história das botas seja uma criação popular, a narrativa bíblica real sobre Judas nos convida a reflexões muito profundas. A trajetória dele nos faz pensar sobre o peso das nossas escolhas e como elas geram consequências que muitas vezes são irreversíveis. A história de Judas é uma tragédia sobre arrependimento que chegou tarde demais. Mas ao mesmo tempo, o contexto maior da mensagem de Jesus é de graça e misericórdia. No Evangelho de João, lemos que Jesus amou os seus discípulos até o fim, mesmo sabendo que um deles o trairia. É uma narrativa complexa, que não serve para simplesmente condenar uma figura, mas para nos fazer refletir sobre a fragilidade humana, sobre perdão e sobre a importância de fazer as escolhas certas enquanto há tempo. A história de Judas com ou sem botas é um lembrete poderoso do drama humano. E assim, um mistério da língua portuguesa é resolvido. A expressão, onde Judas perdeu as botas, é um exemplo perfeito de como a cultura popular pode pegar um elemento de uma história conhecida e transformá-lo em algo novo, com um significado que atravessa séculos e oceanos.
Não tem nada a ver com a Bíblia, mas tudo a ver com a forma como as pessoas contam histórias para dar sentido ao mundo. Agora você sabe exatamente de onde vem essa expressão tão curiosa. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo qual outra expressão você gostaria de ver por aqui e, claro, se inscrever no canal para não perder mais nenhuma curiosidade. Muito obrigado por assistir e até a próxima.